Se vocês se lembram, domingo passado nós celebrávamos praticamente um artigo do credo que se chama Creio na comunhão dos santos. Celebramos a festa, a solenidade de todos os santos. Pois bem, hoje a liturgia, já no finalzinho do ano litúrgico, nos convida a celebrar um outro artigo do credo, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O Senhor, que veio na humildade do presépio da manjedoura, como uma criança indefesa, passou pela morte, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar, seguro, para julgar os vivos e os mortos. E o Senhor nos fala isso para que nos preparemos. Feliz quem o Senhor encontrar preparado. Irmãos, e não é uma mensagem é uma mensagem de esperança, de ânimo, porque nos espera sofrimento, perseguição. Impressionante, Jesus, se fosse um marqueteiro, estaria morrendo de fome. Isso é coisa de se falar para os outros. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser louvado pelos homens, e Cristo fala que nós seremos odiados por causa do nome dele, não por outras coisas. Ou seja, por causa do Evangelho, por causa da verdade. Mas a palavra, irmãos, é de ânimo. Por isso que no Evangelho dizia, aclamação ao Evangelho: levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Muito bem, então, antes de comentar um pouco o Evangelho, a primeira leitura, um trechinho curto, mais grosso, de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, ali nas Bíblias. É interessante, irmãos, o contexto, porque aqui fala que virá o dia do Senhor, abrasador como uma fornalha, um sol que vai arder, e esse sol, para os soberbos e os ímpios, eles serão como a palha, vão ser queimados. Diz aqui: não lhes deixará raiz nem ramo. O que sobra de uma planta se você eliminar a raiz e os ramos? Me diga. Sobra nada. É isso que está dizendo a palavra. Esse mesmo sol, para os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Outra tradução, trazendo a cura em seus ramos. O sol, ele queima, mas ele também aquece e ilumina. Para aqueles que são soberbos, aqueles que praticam o mal, a mentira, a corrupção, esse sol os queimará. Aqueles que temem a Deus, que obedecem a Deus, que vivem na vontade de Deus, esse sol trará salvação, vida, cura. Interessantíssimo, irmãos, o contexto. Convido vocês a lerem o capítulo 3 de Malaquias, que diz assim, vós dissestes, Deus está falando, é inútil servir a Deus, e que lucro temos por ter observado os seus preceitos e andado de luto diante de Yahvé dos exércitos? Quantas pessoas no ceticismo, na desilusão com esse mundo, com a justiça desse mundo, pensam assim: é inútil servir a Deus. Agora, pois, vamos felicitar os arrogantes. Aqueles que praticam a iniquidade prosperam. Eles tentam a Deus
e saem ilesos. Muitos pensam, aparentemente, que isso é a realidade. Então vereis, diz a Escritura, Deus no profeta Malaquias, então naquele dia, no dia do julgamento, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Então, irmãos, Deus não mente, Deus é veraz, não mente. Se a palavra de Deus está me dizendo que virá esse julgamento, posso me preparar, posso confiar nessas palavras. Como esperar o Senhor? A segunda leitura mostra um trecho interessantíssimo da segunda carta aos Tessalonicenses. Essa comunidade de Tessalônica, na Grécia, muitos esperavam a vinda do Senhor para amanhã. E alguns falaram, escuta, se o Senhor vai voltar, por que eu vou trabalhar? Por que eu vou me esforçar? Vou esperar o Senhor sentado, à custa. Eram cristãos, eram da comunidade, e que estavam vivendo na ociosidade, ou seja, como diz ironicamente São Paulo, muito ocupados em não fazer nada. Quanta gente hoje vive na ociosidade. Infelizmente, quantos pais não dão aos filhos atribuições na casa? Você mora nessa casa, você come aqui, você tem a roupa lavada. Pois bem, na casa as tuas atribuições são essas. Quantas famílias que os filhos vivem no quarto o dia inteiro, a noite toda, no WhatsApp. Fazem o que querem. Por isso que vivemos numa sociedade em que todo mundo tem direitos, mas ninguém tem deveres. Porque estamos educando mal os nossos filhos. O problema dos jovens, muitas vezes, são os pais, que não educam para o trabalho, para ocuparem bem seu tempo. Não querem que os filhos sofram, e farão os filhos sofrerem muito por essa superproteção. Muito bem, irmãos, São Paulo diz, vocês sigam o nosso exemplo, nós não vivemos na ociosidade. São Paulo tinha uma profissão, apesar de ser um rabino, apesar de ser um homem estudioso, culto, um pregador, ele não queria ser, embora tivesse o direito de ser sustentado pela comunidade, ele não queria ser pesado para ninguém. E trabalhava, fabricava tendas para se sustentar e ajudar os outros. E ele fala, entre vocês da comunidade, quem não quiser trabalhar, também não deve comer. Palavrinha dura, né? Não quer trabalhar? Tá bom, não coma. Simples assim. Irmãos, interessantíssimo isso. Vocês já pensaram que Jesus viveu 20 anos trabalhando em Nazaré e só 3 anos ele saiu pregando? 20 anos trabalhando como operário. Os judeus têm uma tradição maravilhosa de laboriosidade, porque a Bíblia começa com Deus trabalhando 6 dias e descansando no 7º. E os judeus, filhos de Deus, a imagem de Deus, prezam o trabalho e a laboriosidade. E todas as políticas paternalistas que só favorecem a ociosidade estão furadas. E nação nenhuma vai para frente, nação nenhuma cresce se não favorecer o trabalho, a ocupação. Tá bom. Então, irmãos, se São Paulo termina dizendo, em nome do Senhor Jesus, ordenamos e exortamos a estas pessoas para que, trabalhando, comam na tranquilidade o próprio pão. São Paulo não está falando contra a esmola. Pobres sempre tereis entre vós.
E Jesus no Evangelho fala também de socorrer os pobres. São Paulo está falando de irmãos que, sob o pretexto de esperar a vinda do Senhor, estão aí folgados, sem fazer nada, e à toa, e pesando nas costas dos outros irmãos. É disso que ele está falando. Então, se a gente lesse um versículo a mais dessa leitura, nós escutaríamos isso. Quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Você quer esperar Jesus Cristo, que vai voltar? Não se canse de fazer o bem. Feliz daquele servo, daquela serva, que quando ele chegar, encontrar a pessoa ocupada, fazendo a sua obrigação, fazendo o bem. Não se canse, não desista de fazer o bem, né? Que o Senhor nos encontre ocupados. Tá bom, irmãos? Uma palavrinha sobre o Evangelho, que fala da destruição do templo. É já um capítulo escatológico, que fala da segunda vinda de Cristo a partir da destruição do templo de Jerusalém. O templo era uma maravilha, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e sobretudo de Salomão, mas esse de Herodes também era muito suntuoso, e os apóstolos estão embevecidos de verem a beleza daquela construção, daquelas pedras, e Jesus fala: vocês estão admirando tudo isso? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. O templo se perverteu, recusou o Messias, se tornou uma casa de comércio, e minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aquilo tinha virado um comércio de ofertas, de dinheiro, de coisa. E, de fato, no ano 70, Tito e Vespasiano invadem a Terra Santa, Jerusalém, e queimam e destroem o templo, e não ficou pedra sobre pedra. Mas, e Cristo, e os apóstolos, Senhor, quando vai ser isso? Cristo fala: cuidado para não ser desenganados. Tem muita gente que vai chegar e diz: sou eu, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Já tinha fake news naquele tempo, muito. Então Cristo está alertando a gente: cuidado com os apocalípticos e os do fim do mundo, né? Virão, né? Fala de guerras, terremotos, um monte de problemas. Vocês serão presos, serão levados às sinagogas, serão julgados. Isto será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. A perseguição, a oposição que o mundo faz e fará aos cristãos será muito séria, já está sendo, não é que isso aqui vai acontecer, essa perseguição já existe. Nas escolas, bullying, com pessoas que têm atitudes cristãs, que acreditam naquilo que acredita a igreja, bullying, gozação, discriminação, isolamento. Impressionante, irmãos. Será ocasião de testemunho. A verdade tem que aparecer, e é na perseguição que vai se ver quem é quem ou está comigo ou contra mim. Não tem um em cima do muro. E aqui, mas irmãos, é uma palavra de confiança, porque Cristo está dizendo: fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a vossa própria defesa, porque naquela hora eu vos darei palavras tão acertadas que ninguém poderá contradizer. Tem um outro evangelho que fala, parecido com esse: naquela hora é o Espírito do vosso Pai
que falará por vós. Ou seja, irmãos, Deus defende os cristãos. Nós sofreremos, seus filhos sofrerão, já estão sofrendo, se forem cristãos, né? Choraremos e sofreremos, mas o Senhor nos defenderá. Temos que confiar nisso. E aqui diz: todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Também os carecas, né? Podem ter certeza de que o Senhor conhece tudo, tem nas suas mãos a nossa vida. Nada escapa do olhar e da providência, da proteção de Deus. Nada. Palavra de Cristo. Não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E termina: é permanecendo firmes que salvareis a vossa alma, salvareis a vossa vida. Permanecer firme é perseverando que salvareis a vossa vida. Essa palavra em grego é muito bonita, hipomoné, que quer dizer resistir sob pressão. Tem uma coisa te pressionando e você não espana. Tem gente que espana com a perseguição, desiste, renega a fé, se afasta da igreja, se revolta contra Deus. Não, irmãos, Cristo está falando que nós vamos sofrer, Ele está preparando a gente, mas nós não estamos sozinhos. Não é com as nossas forças que a gente vai dar testemunho, que a gente vai ficar firme. Mas eu sou livre, você é livre. Você aceita de participar um pouquinho do sofrimento de Cristo? Você aceita de carregar um pouquinho o opróbrio da cruz? Ou você quer ser membro? Nós somos membros do corpo de Cristo. A nossa cabeça está coroada de espinhos e nós queremos, membros do seu corpo, passar bem, tranquilos. Queremos que todo mundo nos aplauda, que todo mundo nos aceite, que todo mundo nos... Como? Se eu quero seguir a Cristo, eu me preparo para sofrer. Mas se sofremos com Ele reinaremos. Se morremos com Ele viveremos. Por isso, irmãos, precisamos da Eucaristia. É o corpo de Cristo que nos dá essa graça. São Paulo fala: vocês não receberam só a graça de crer em Cristo, mas receberam a graça de também por Ele sofrer. Quando alguém se casa, não promete aqui diante do Padre, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? O amor não é isso? Ou o amor é só na alegria, só na saúde? Não. O amor é assumir o outro, é ser um com o outro, em toda circunstância. Pois bem, o amor é Cristo. Cristo se casa conosco, quer ser um conosco. Os nossos sofrimentos são os sofrimentos de Cristo. A nossa glória, a nossa alegria é a alegria e a glória de Cristo. E Ele nos ajuda, irmãos, nos socorre. Não tenhamos medo, confiemos, abandonemo-nos no Senhor, que é fiel e não permitirá que a gente seja provado acima das nossas forças. Porém, preparemo-nos, tenhamos sempre saiamos da ociosidade, precisamos nos preparar, rezar, né? Sempre para podermos suportar a luta, o combate que está aí. Não virá, está aí, está pronto, está já em andamento, tá bom?